Bom dia, o Senhor Deus te abençoe hoje, em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Yahweh, em nome do Filho bendito, aquele que é o Cordeiro Santo de Deus, que desatou os selos e que intercede por nós, que é o Cordeiro de Deus, que morreu, mas que ressuscitou. Que o Senhor Deus te abençoe hoje, manhã do dia 15 de julho de 2019, aproximadamente 8 horas e 8 minutos. Vamos continuar no livro de João. Você está no canal Amigo Policial, na playlist Policiais aos Pés da Cruz. Estamos enfrentando lutas, estamos enfrentando desafios. Eu pedi oração no grupo de oração da família 5%. Eu pedi oração, no grupo da família 5%. Pedi oração para algumas outras pessoas. Estamos enfrentando uma situação que envolve pessoas dispostas até mesmo a se envolver com trabalhos, Segundo nos informaram, segundo chegou para a gente, pessoas dispostas até mesmo a fazer pactos e etc. Mas enfim, que Deus tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Vamos continuar, vamos prosseguindo. Então, continuando, a falta de fé dos irmãos de Jesus. João capítulo 7, versículo 1. Depois disso, andava Jesus pela Galiléia, pois não queria andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Olha, até Jesus era prudente. O Todo-Poderoso, encarnado, não ia lá andar por onde sabia que as pessoas queriam matá-lo. Então, às vezes, você sabe que uma pessoa está mal intencionada com você, vá ser prudente, seja prudente. Ora, versículo 2, ora, estava próxima a festa dos judeus e dos tabernáculos. Versículo 3, disseram-lhe então seus irmãos, retira-te daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Versículo 4, porque ninguém faz coisa alguma em oculto quando procura ser conhecido, já que faz estas coisas, manifesta-te ao mundo. Versículo 5, pois nem seus irmãos criam nele. Então até os seus irmãos não criam nele. E aqui nesse versículo, o 5 e o 6, olha só, disseram-lhe então seus irmãos. Esse versículo aqui, o versículo 4, tá? O versículo 3, tá? É um versículo muito refutado, infelizmente, pela Igreja Católica. Porque a Igreja Católica ela acredita no dogma da virgindade de Maria. Ou seja, que Jesus de fato nasceu, nascimento ali, concebido pelo Espírito Santo, e que Maria não teve outros irmãos. Mas a Bíblia nos conta que até quando o autor aqui, João, fala até os seus irmãos, João estava sendo específico, não os seus irmãos de uma forma geral. E a palavra no grego aqui vai ser uma palavra que vai denotar uma proximidade familiar, Mas, infelizmente, a Igreja Católica não admite que Jesus tinha irmãos. Beleza, versículo 6. Disse-lhe então Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está presente. Versículo 7. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Versículo 8. Subi vós à festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda não é chegado o meu tempo. Versículo 9. E havendo-lhes dito isso, ficou na Galiléia. O Mestre Celeste, versículo 10. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não publicamente, mas como em secreto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam, onde está ele? Versículo 12. E era grande a murmuração a respeito deles entre as multidões. Diziam alguns, ele é bom, mas outros diziam, não, antes engana o povo. Versículo 13. Todavia ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Estando, pois, a festa já no meio, subiu Jesus ao templo e começou a ensinar. Versículo 15. Estando, pois, a festa já no meio, subiu Jesus no templo e começou a ensinar.
Versículo 15. Então os judeus se admiravam, dizendo: como sabe este letras sem ter estudado? Versículo 16. Respondeu-lhe Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo busca sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é o verdadeiro, e não há nele injustiça. Então Jesus dá uma lição de moral e de humildade na pregação do evangelho. Quem tem que aparecer é a mensagem e não o mensageiro. Versículo 19. Não vos deu Moisés a lei, no entanto, nenhum de vós cumpre a lei. Por que procurais matar-me? Versículo 20. Respondeu a multidão: tens demônio. Quem procura matar-te? Replicou-lhe Jesus: uma só obra fiz, e todos vós admirais por causa disto. Versículo 22. Moisés vos ordenou a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. E no sábado circuncidais um homem. Ora, se um homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, como vos indignais contra mim, porque no sábado tornei um homem inteiramente são? Então, é isso. Jesus estava falando que, na verdade, a raiz do problema é que eles estavam tentando condenar Jesus devido ao milagre que Jesus tinha operado. Versículo 24. Não julgueis pela aparência, mas julgais segundo o reto juízo. Jesus é o Messias, versículo 25. Diziam então alguns dos judeus, diziam alguns dos de Jerusalém: não é este o que procuram matar? Versículo 26. E eis que ele está falando abertamente e nada lhe dizem. Será que as autoridades realmente o reconhecem como Cristo? Versículo 27. Entretanto sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo ninguém saberá de onde ele é. Então, na visão do povo também, né, o Cristo era uma figura mística, ou mística no sentido de do que eles ouviam, do que eles sabiam, do que eles acreditavam sobre o Cristo, que ele não seria, como eu vou dizer, um carpinteiro. Eles não conseguiam conceber a pobreza de Jesus, o próprio local de nascimento de Jesus, que era de Nazaré. Então tudo militava contra Jesus, entre aspas, tá? Porque na mente deles o Cristo viria vitorioso e não um humilde, montado em um jumentinho, como acontece na entrada em Jerusalém. Versículo 28. Jesus, pois, levantou a voz no templo e ensinava, dizendo: sim, vós me conheceis e sabeis de onde sou. Contudo, eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Versículo 29. Mas eu o conheço porque dele venho, e ele me enviou. Versículo 30. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lhe deitou as mãos, porque ainda não era chegada a sua hora. Versículo 31. Contudo, muitos da multidão creram nele e diziam: será que o Cristo, quando vier, fará mais sinais do que este tem feito? Então, ainda assim, muitos creram. Quer dizer, não foi unânime, muitos creram. Alguns creram, outros não. Jesus e os líderes religiosos, versículo 32. Os fariseus ouviram a multidão murmurar estas coisas a respeito dele. Os principais sacerdotes e os fariseus mandaram guardas para o prenderem. Disse, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Versículo 34. Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Versículo 35. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá ele que não o acharemos? Irá porventura a dispersão entre os gregos e ensinará os gregos? Que palavra é essa que diz: buscar-me-eis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir? A promessa do Espírito Santo. Versículo 37. Então quer dizer que as pessoas não entendiam o que ele estava falando. Não entendiam nada do que Jesus estava falando, né? E claro, para o judeu da época, o judeu médio da época, a esperança dele no Cristo também tinha relação com a situação de escravidão que Jerusalém estava vivendo sob o domínio de Roma na época, né? Então é até natural. Isso
nas cidades principais e nas cidades menores, nos arredores. Imagina a mente de uma pessoa há 2000 anos atrás. Se bem pouco tempo, gente, é interessante lermos a Bíblia pedindo ao Espírito Santo de Deus para nos dar discernimento. Há bem pouco tempo, uma mulher que tivesse um filho sozinha era altamente desprezada pela sociedade. Isso não vai há muito tempo, não. Eu sou de 75, né? 75 tem o quê? Tem 40 anos aí para trás. Então, na década de 80, 90, uma mãe solteira era uma pessoa discriminada mesmo. E isso sem falar de vários e vários e vários outros costumes que as pessoas detêm, recebendo de parentes, recebendo dos pais, recebendo da comunidade onde vive. Então tudo isso precisa ser levado em conta. Versículo 37, ora, no seu último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Versículo 39. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Versículo 40. Então alguns dentre o povo, ouvindo essas palavras, diziam, verdadeiramente este é profeta. Outros diziam, este é o Cristo, mas outros replicavam, vem pois o Cristo da Galiléia. Você está vendo a questão da localidade, até a localidade onde Jesus morava, influenciava na forma como as pessoas o viam, enxergavam. Versículo 42. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, de Belém, a aldeia onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Então está vendo? Da descendência de Davi. Davi era um rei, um guerreiro. Então, como que o Cristo viria de um lugar pobre, um cara humilde, sozinho, sem espada na cintura? Né? Também há isso, eles esperavam um Jesus guerreiro, um Cristo guerreiro. Rejeitado pelas autoridades, versículo 45. Os guardas, pois, foram ter com os principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram, por que não o trouxestes? Versículo 46. Responderam os guardas, nunca homem algum falou assim como este homem. Replicaram-lhes, pois os fariseus, também vós fostes enganados? Versículo 48. Creu nele, porventura, alguma das autoridades ou alguém dentre os fariseus? Mas esta multidão, que não sabe a lei, é maldita. Olha só, né? Defende a autoridade na cara, mas por trás chama de maldita. Será que é igual aos deputados e senadores de hoje? Alguns deles que dizem defender o povo, mas por trás chamam o povo de maldito, de vagabundo, diz daquilo. Não mudou, né? A mesma coisa. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes, versículo 51, a nossa lei, porventura, julga um homem sem primeiro ouvi-lo e ter conhecimento do que ele faz? Versículo 52. Responderam-lhe eles, és tu também da Galileia? Examina e vê que da Galileia não surge profeta. Então, quer dizer, eles tinham a Torá na palma da mão, entre aspas, sabiam muito a Torá. Então eles, vem cá, você está defendendo esse Galileu, não vem nenhum profeta, assim, olha como é interessante, né? Nenhum profeta famoso veio da Galileia, é como se ele estivesse dizendo isso, como se as autoridades, os judeus estivessem dizendo isso, não veio um profeta da Galileia. Não tem precedente, né? Não tem precedente, é o que a STF faz, né? Não tem precedente para defender. Oh, Jesus, as coisas só se repetem, né? Versículo 53. E cada um foi para a sua casa. Olha, amados, que leitura maravilhosa. A graça e a misericórdia do Senhor sejam sobre você. E a gente aprende muito, né, sobre o ser humano, sobre as situações da época e os costumes e as pessoas, né? Apenas lendo a Bíblia. Deus te abençoe. Aqui foi Alexandre Mendes, lendo a palavra do Senhor Deus com você. Valeu, pessoal.